Amém. Santo Evangelho, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10, que diz assim: com a mão no coração, ouça. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que era aquele mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. São palavras do Senhor, digam graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, certa vez Pedro e João, discípulos de Jesus, eles foram ao templo, à igreja, para a oração das 3 horas, como de costume. E quando eles chegaram ao templo, na porta estava um homem que não andava. Ele ficava ali pedindo esmolas. Quando Pedro e João se aproximaram, aquele homem, sem saber que aqueles 2 homens eram discípulos do Mestre Jesus, ele pediu uma esmola e ele ficou esperando receber uma ajuda financeira. Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro disse para ele: homem, olhe para nós. Aquele homem ficou olhando, ainda esperando receber uma ajuda financeira. Pedro disse para ele: homem, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Pedro ainda o ajudou a se levantar. Aquele homem que não podia andar se colocou em pé. Ele ficou curado. E ele entrou com Pedro e João no templo, saltando, pulando de alegria e louvando a Deus. As pessoas que estavam ali no templo, quando olharam e viram aquele homem, reconheceram que ele não podia andar, que ele era o mendigo que ficava ali na porta do templo pedindo esmolas. Eles ficaram admirados por verem aquele homem estar ali andando, pulando, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Eles ficaram admirados por verem este milagre que Pedro e João, discípulos do Mestre Jesus, operaram na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Quem curou aquele homem foi o Senhor Jesus. Jesus usou 2 dos seus discípulos, Pedro e João, para curarem aquele homem, para libertarem aquele homem do seu sofrimento.